Hoje o nosso texto que estaremos meditando, ele está lá no livro de João, capítulo 11. Mas antes de nós lermos João, capítulo 11, eu quero ler dois textos da Palavra de Deus junto com vocês. A primeira está lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 1 e versículo 2. Antes de começar a ler, eu quero fazer mais uma oração. Senhor, graças te damos, ó Pai, por mais esse momento. Momento, ó Deus, agora em que estamos aqui na tua casa, ó Pai. Ó Senhor, preparados pelo teu Santo Espírito, Senhor, para que todos aqui que estamos presentes pudéssemos estar nesse lugar, ó Pai, para te adorar, te louvar e agradecer o teu santo e maravilhoso nome, ó Pai. Ó Deus amado, Pai querido, Senhor, e poder colocar diante da tua presença, diante do teu trono, ó Pai, tudo aquilo, ó Senhor, que tenha, ó Pai, causado ansiedade e preocupação dentro dos nossos corações, ó Pai. Esse momento é um momento precioso, um momento em que nós também faremos mais uma vez a leitura da tua palavra, como nós já lemos no começo da reunião, ó Pai, lá no Salmo de número 1, Senhor. Falando, ó Deus, a glórias dos crentes, nós, falando daqueles que creem, ó Deus, a glórias da tua palavra, que tenham, ó Deus, a glórias do Senhor, a Jesus Cristo, ó Pai, como nosso Senhor e Salvador, ó Pai. Ó Senhor, e nesse momento, ó Pai, nós pedimos ao teu Santo Espírito, ó Deus, que o Senhor venha trazer, ó Deus, agora uma palavra no coração de cada um, ó Senhor, para renovar as nossas forças, ó Pai, para nos dar direção em todos os caminhos em que nós estivermos, ó Deus, agora, por onde quer que nós venhamos andar, ó Senhor, pedindo a Ti, ó Pai, que o Senhor venha sempre estar à frente de toda e qualquer situação das nossas vidas, ó Pai, para que nós venhamos a ser abençoados, Deus, glórias, porque Tu és um Deus sempre presente nas nossas vidas, ó Pai, e por isso todos nós Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Irmãos, vamos lá ler o primeiro e segundo versículo do capítulo 7 de Eclesiastes. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens e os vivos que o apliquem ao seu coração. Romanos capítulo 6, versículo 23, se não me falha a memória, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A base da nossa mensagem de hoje, no capítulo 11 de João, é exatamente essa. Nós vamos ler e vamos falar um pouquinho acerca de um caso de alguém que era muito amado por Jesus, Lázaro, um homem especial para o Senhor. Por que especial? Só porque ele foi ressuscitado? Também. Quando a gente começa a ler os evangelhos e a gente vê a obra de Jesus, nós vamos ver que Jesus curou muita gente que era cega, curou um monte de paralítico, curou um monte de gente que era leproso, gente endemoniada. E quando a gente começa a pensar, quantos aqueles Jesus ressuscitou? Nós vamos ver que Jesus ressuscitou 3 pessoas. Interessante que as 3 pessoas que Jesus ressuscitou, a primeira delas foi uma menina, filha de Jairo, que tinha acabado de morrer. E ele estava indo na casa de Jairo para orar por ela. E aí Jairo chegou, o chefe da sinagoga, falou: não precisa mais, minha filha já está morta. Nem foi Jairo, né? Foram aqueles que estavam na casa dele. Mas Jesus foi e curou essa menina. Segundo caso que Jesus ele curou, ele fala lá do filho lá da viúva de Naim. Não se sabe quem é essa mulher, mas Jesus ele estava fazendo a sua caminhada para anunciar o reino de Deus, e esse rapaz ele tinha morrido, tinham feito o velório e estavam indo para o cemitério, para o lugar de descanso. E aí Jesus passa por aquele caixão e vai por aquele homem. Terceiro milagre é exatamente esse de Lázaro, que nós vamos ler 4 dias depois
milagre extraordinário. Só que quando a gente começa a ler essa história de Lázaro, eu tenho certeza, não é, que você já deve ter lido e ouvido e presenciado em pregações várias vezes sobre a história de Lázaro, ou mesmo que você não tenha ouvido uma pregação, mas tem uma música, um louvor, né, de uma irmã que fala sobre o Lázaro, né, o Ressuscita-me, né, o nome da música, que vai contar sobre a história de Lázaro. Então você deve conhecer bem sobre essa situação. O interessante é que, se nós começarmos a ler e prestar um pouquinho mais de atenção, existem algumas coisas que Jesus ele fala em todos esses 4 dias, que demoram um capítulo inteirinho. Esse capítulo 11 é um capítulo muito grande, tem muitos versículos, né? Mas aí a gente vai começar a prestar um pouquinho de atenção nos detalhes. E esses detalhes, eles vão mostrar exatamente esses 3 versículos que nós lemos de Eclesiastes e de Romanos, para que a gente possa entender um pouquinho o porquê essa história de Lázaro está aí. Olha só que interessante, quando você vai correr nos evangelhos, você chega e você começa a ler o livro de Lázaro, você vai ver assim: Jesus amava os 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Jesus era amigo desses 3. Lázaro, este homem Lázaro, ele só é citado no livro de João. Se ele era tão importante, por que será que Mateus, Marcos e Lucas não registraram nada de Lázaro? Por que no livro de Atos, que é um livro histórico, também não fala nada de Lázaro? Olha só que interessante. Cada um daqueles que escreveram os evangelhos, eles tinham uma visão. Cada um daqueles que escreveram o evangelho, eles foram inspirados por Deus para deixarem registradas algumas coisas que vão mostrar e trazer para a vida da gente, sabe, a importância, não só do fato do registro, mas a importância dos ensinamentos que Jesus ele trouxe para a vida da gente. Que muitas vezes, quando a gente chega e alguém vem e nos pergunta: o que foi que Jesus ele ensinou? E quase sempre nós vamos ficar assim de boca fechada: eu não sei. Ele é Senhor, ele veio, ele deu a vida eterna para mim. Mas Jesus ele anunciou muita coisa, ele ensinou muita coisa. E quando a gente começa a ler, por exemplo, você chega e você vai pegar no capítulo 5 de Mateus e os capítulos seguintes, você vai chegar e começar a ler o Sermão do Monte. Jesus ele ensina muita coisa, mas quando nós começamos a prestar atenção, sabe o que nós vamos pensar? Que até estava conversando com o irmão antes do começo do culto. Palavras de sabedoria. A gente vai começar a ver que Jesus ele dá palavras de sabedoria, ou seja, faça isso para que você seja abençoado na vida, seja próspero, seja uma pessoa íntegra, para que você seja abençoado por Deus também. Muita gente vai pensar que Jesus foi isso. Jesus não veio ensinar isso. Isso daí fazem parte de leis morais que nós conhecemos desde os primórdios. Por exemplo, um dos mandamentos de Deus: não matarás. Desde o começo se sabe que a gente não deve matar ninguém. Quem somos nós para tirar a vida de alguém? Não importa o motivo, não importa o motivo que a gente venha a ter, não devemos agir para matar ninguém. Mas Deus ele deixa registrado. Por quê? Porque existem leis espirituais, existem leis de Deus para a nossa vida, que não é simplesmente uma palavra escrita que vai dizer, mas é o contexto todo da situação. Vamos ler lá o livro de João capítulo 11, praticamente ele inteiro. O que vai nos interessar é a história de Lázaro, e vai dizer assim: Lázaro estava enfermo de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Interessante, essa história de Maria está no capítulo seguinte, não está no capítulo anterior.
Deveria estar antes, né, quando João ele chega e escreve. Mas olha só a importância que essa passagem, essa história de Lázaro, ela tem para a obra de Jesus. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro, e quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltas para lá? E respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque havia a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. E disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. E então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, sempre Tomé, né, que precisava ver para crer, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. E chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, subiu ao seu encontro, e Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se alistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto amava? Alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era essa uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém? Irmãos,
Eu vou contar novamente essa história, de todos esses versículos que nós vemos, foram 46 versículos, mas eu vou dividir em 4 partes. Essa situação em que Jesus ele ressuscitou Lázaro, só para vocês terem ideia da importância do registro que tem no Evangelho de João, foi por causa desse milagre que Jesus ele operou de um homem que estava morto há 4 dias, e não só por causa de um homem que estava morto, mas porque era amigo dele. Começamos por aí. Lázaro era amigo dele. Quando nós vamos pensar em salvação, quando nós vamos pensar que nós vamos para o céu, Jesus, Ele nos escolheu e Ele se apresentou para a vida da gente, para que nós venhamos ou viéssemos a ser amigos dele para podermos entrar no céu. Vocês podem perceber o seguinte: quando alguém faz um convite para você, um convite muito importante, um convite de uma posição de honra, por exemplo, um padrinho de casamento. Antigamente, né, quando a gente era católico, até mesmo muitos crentes fazem isso, quando vai apresentar uma criança, né, que é de pouca idade, ou que é católico, que acabou de que nasceu e vai ser batizado lá na igreja católica, apresentam-se padrinhos, né? Os pais eles chamam pessoas para serem padrinhos, e antigamente era costume, né? E essa criança ela crescia sobre a chamada bênção desses padrinhos, né? Que ajudavam os pais a poder cuidar, né? dessa criança. Então, quando a gente vai pensar em uma posição de honra, você vai ver que ninguém chama ninguém se essa pessoa não tiver consideração. Isso não foi importante. Para a gente entrar no céu, irmãos, não é qualquer um que vai entrar. Já começa aí, a gente lê pela palavra, mas eu sei pela palavra. Mas o fato dessa história, quando Jesus ele começa a falar de ressurreição, de vida, ele não está falando simplesmente do Lázaro em si, que era amigo dele, mas ele está dando uma ideiazinha daquilo que vai ser na eternidade. E muitas vezes nós não nos apercebemos que nós já somos ressuscitados para aqueles que são crentes batizados. Porque o significado do batismo o que é? Você morre para a velha criatura e nasce para uma nova criatura diante da presença de Deus. Só que a gente não tem consciência disso. A gente pensa o seguinte, que quando a gente é deitado naquela água lá, os nossos pecados ficaram lá. E muita gente tem aquela impressão, eu vou falar, irmãos, isso daí é uma fantasia assim tão engraçada. Muita gente tem aquela impressão que depois, né, já participei de batismo, onde batizou várias pessoas. Aí, é óbvio, irmãos, quando você vai numa piscina batismal, não estou falando nem no rio, mas quando você vai numa piscina batismal, aí depois passa um tempinho, um monte de gente lá, aí os irmãos, né, um pouco menos instruídos, chegam e falam: olha como aquela água está suja, os pecados ficaram todos lá naquela água, aquela sujeira. As pessoas pensam que a sujeira, sabe, são os pecados que ficaram. É uma fantasia que os irmãos fazem assim, que, né, só Jesus para ter misericórdia e dar graça, né? Porque isso nada mais é do que a própria qualidade da água que a gente tem, da piscina, que ela nunca é limpada de uma maneira correta, que quando você joga a água, ela fica, né, na cor lá, normalmente é azul, lá dos azulejos, igual uma piscina quando você vai, e obviamente você fica movimentando, a água é uma beleza, ela está cristalina. Na hora que ela senta, você vai ver que aquela água não era tão limpa assim. E a gente também, quando a gente entra na piscina, ninguém está totalmente limpo, né? A gente, não é todo mundo que toma banho antes de sair de casa para chegar e se batizar. Então tem todas essas coisas e fazem uma fantasia. Ficou pecado? Não ficou pecado nenhum, irmãos. O nosso pecado continua nos acompanhando. Se a gente não chegar e não cuidar para a gente se livrar do pecado, ele vai fazer parte da gente, ele não vai ficar naquela água. Mas o mais importante é o seguinte, que a gente morre e a gente levanta uma nova criatura diante da presença de Deus. E Jesus ele vai mostrar exatamente isso daí, que nessa situação da vida e da morte de Lázaro, é uma demonstração de que
a eternidade ela existe. Ah, mas Lázaro morreu depois. Sim, mas nós vamos acompanhar um pouquinho esse contexto dessa história de Lázaro, que é uma coisa interessante. E a primeira parte em que eu quero chegar e começar, ele está lá no versículo 4, quando Jesus ele disse para os seus discípulos: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A gente vai se lembrar que teve uma certa vez em que uma pessoa que estava enferma já há 30 e poucos anos, há quase 40 anos de idade, os discípulos chegam e perguntam para Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Seus pais ou ele próprio? E Jesus ele chega e fala: nenhum nem outro, mas essa enfermidade é para que seja manifesta a glória de Deus. E aí, quando toda essa situação do começo dessa história, a gente começa a ver que Jesus ele chega e demorou-se mais 2 dias, ou seja, naquele momento em que ele recebe a notícia, e aonde Jesus estava ficava mais ou menos 30, 32 quilômetros de Jerusalém, ou 30, 32 quilômetros de Betânia, que ficava pertinho de Jerusalém. E aí você pensa o seguinte: naquele tempo só se andava e se viajava de 2 maneiras, ou você ia de cavalo ou de burrinho, ou você ia a pé. 30, 32 quilômetros, para a gente, não para as pessoas um pouco mais avançadas, mas para uma pessoa mais nova, você faz isso em um dia. Um dia de caminhada você anda, por mais que a gente ande devagar, 4 km por hora, em 8 horas você chega no lugar que você tinha que chegar. E aí Jesus ele chega e começa lá, os seus discípulos eles estavam de boa, por quê? Porque eles já viram Jesus operar tanto milagre. Provavelmente Jesus já tinha curado, provavelmente não, Jesus já tinha ressuscitado a filha de Jairo, ele já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim, ele já tinha curado tantas coisas, e os discípulos eles estavam naquela: para Jesus é moleza. Primeiro porque Lázaro estava doente, não falou-se qual a enfermidade, e Jesus ele chegou e falou que era para ser manifesta a glória de Deus. E aí Jesus fala: Lázaro adormeceu, e quando Lázaro adormeceu, Jesus quis dizer que ele tinha morrido, naquele momento provavelmente. E aí ele espera passar mais 2 dias, ele chega e fala: vamos lá. E aí os discípulos ficaram desesperados: Senhor, a gente acabou de fugir de Jerusalém. Se você ler no capítulo anterior, você vai ver que Jesus ele teve que sair, ele teve que fugir porque as pessoas queriam prendê-lo, porque ele falou que ele havia falado que ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Messias em pessoa, que ele foi enviado dos céus pelo Senhor. E aí o pessoal queria lá, o pessoal da sinagoga queria chegar e prender Jesus. Para quê? Para matar ele. E Jesus ainda não estava sendo perseguido da maneira como ele foi depois que aconteceu o milagre de Lázaro. Só que Jesus, quando ele chega e fala isso para os seus discípulos, ele fala: nossa, mas por que nós vamos fazer isso daí, Senhor? Lázaro morreu, e nós vamos ali, para chegar. Ele não falou exatamente que ele ia curar, ele já tinha falado antes que ele ia falar lá que queria despertar Lázaro, mas eles achavam que Lázaro somente estava doente. Agora vocês imaginam o seguinte: nós lemos ali que Jesus demorou 2 dias, ou seja, naquele momento que Lázaro chegou e morreu, ficou mais 2 dias, ele chegou e falou: agora vamos lá. E os discípulos chegam e falam: nossa, o senhor vai voltar para lá, sendo que a gente acabou de fugir exatamente para esse lugar lá perto do Jordão, para chegar, e a gente, eles estavam meio escondidos e estava tudo muito bem, uma maravilha. E Jesus quer voltar lá no meio lá da confusão novamente, porque ele sabia o seguinte: se Jesus fosse ali ser preso e morto, quem estava junto com ele ia ser a mesma coisa. Por isso que os discípulos ficaram com medo. E quando Jesus chegou e falou que Lázaro havia morrido, eles falam, a gente vê o Tomé, ele chegar e falar: então vamos morrer juntamente com ele, porque eles estavam seguros, se fosse matar Jesus naquela hora lá, todo mundo ia para o céu, todo mundo que estava junto com Jesus. Só que pensem no seguinte: Jesus ele morreu, Lázaro ele morreu, passaram-se 2 dias e Jesus demorou mais 2 dias para chegar lá. A Bíblia não conta o porquê Jesus demorou mais 2 dias, sendo que demorava 1 dia para chegar naquele lugar.
Não demorava nem um dia para chegar naquele lugar, mas ele demorou mais 2 dias. Sabe que quando Deus ele quer fazer alguma coisa, não existe ajuda de ninguém. Quando Deus ele chega e fala que a glória é somente dele, ou seja, Deus ele não partilha a glória dele com ninguém. Então, vocês pensam o seguinte: por que demorou-se 4 dias? O judeu ele acreditava, obviamente por causa da medicina daquela época, que não tinha como avaliar se realmente a pessoa estava morta mesmo. Então os judeus eles acreditavam que até 3 dias alguém que morresse ele poderia ressuscitar. Eles tinham essa crença, eles faziam esse tipo de observação. E se Jesus chegasse lá para ressuscitar, e a gente começa a pensar em 2 situações. Talvez por isso que os judeus não acreditaram em Jesus ter ressuscitado a filha de Jairo. Talvez por isso os judeus que eu digo, né, os principais da sinagoga, os fariseus, os publicanos, os mestres, os doutores da lei, talvez por isso eles não acreditassem que Jesus tivesse chegado e ressuscitado o filho da viúva de Naim, porque ele estava fresquinho ainda. O morto lá estava no caixão para ser enterrado, né? E aí Jesus ele esperou 3 dias. Por quê? Porque era a crença do povo judeu de chegar e falar: se uma pessoa ressuscita em 3 dias, né, é porque não foi obra de homem. Ou seja, Jesus não tem todo esse poder. Jesus ele esperou 4 dias. Ninguém sabe o que Jesus ele fez nesses 2 dias para ele chegar lá. Ele foi andando a passo de tartaruga? Não se sabe, não diz a palavra de Deus que ele chegou também. Provavelmente ele deve ter parado de lugar em lugar para chegar e pregar e ensinar o reino de Deus. Mas Jesus ele chega e ele começa a trazer uma mensagem para eles. Para quem? Para aquele que estava junto com ele, dizendo que a enfermidade não é para a morte, para que fosse manifesta a glória de Deus, para que o Filho de Deus ele fosse glorificado por ela. Irmãos, esse milagre de Lázaro foi o motivo em que os chefes da sinagoga eles começaram a todo e qualquer custo arranjar um motivo para matar Jesus. Por quê? Por causa desse milagre que é considerado o maior milagre que Jesus ele fez naquela época. E esse milagre fez com que Jesus ele pudesse ter cada vez mais seguidores. A gente viu aí que muitos creram nele depois que Lázaro saiu daquela sepultura para fora caminhando. E mais pessoas ainda creram em Jesus depois que em algumas situações mais para frente, em algumas ocasiões, Lázaro estava do lado de Jesus na caminhada. O Lázaro já ressuscitado. Então a gente vai ver o seguinte: sabe quando a gente chega e começa a falar, ou quando muitas pessoas chegam e falam nas mensagens, que nós crentes, nós temos que dar testemunho. Não adianta eu chegar e falar que eu tenho uma vida boa, próspera, abençoada, que eu tenho uma saúde de ferro, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas se eu não tiver testemunho, porque a minha condição financeira, a minha saúde, elas de nada valem, significa para mostrar o testemunho que eu tenho de vida cristã ou de vida diante da presença de Deus. Mas, quando aquele homem que estava ressuscitado, e ele era amigo de Jesus, em toda a situação que a gente chega e vai ler ali depois, que Jesus ele se comoveu, que Jesus ele ficou perturbado, que Jesus ele chorou, que Jesus ele chegou e olhou aquela situação naquele morto, e aí eu vou falar: Jesus, irmãos, dá vergonha, algumas ocasiões, quando a gente vai no velório, no enterro, uma falta de respeito, e eu falo para vocês, de muito crente, porque eu não vou nem falar das pessoas do mundo, eu não vou nem falar dos familiares, sabe? Porque assim, dentro da minha família eu já tive casos em que parentes próximos, diretos, de primeiro, de segundo grau, chegavam e ficavam fazendo piadinha em velório. Ah, já está morto. Mas irmãos,
Não é o morto que nós respeitamos. O que nós lemos ali? Melhor é ir na casa do luto do que onde está tendo a festa. Só que nos dias de hoje que nós vivemos, a gente não vê mais respeito. A gente não vê mais respeito em enterro, em velório. Os da própria família dando risada, os amigos, os parentes, as pessoas que vão lá, sabe? Eu falo para vocês, eu não sei para que as pessoas vão no velório, sinceramente. Porque tem gente que vai lá, bom, para bater cartão, né? Tem gente que adora ir inteiro, né? Já começa aí, tem gente que adora ir inteiro. Eu conheço várias pessoas que adoram estar inteiro. Eu conheço um monte de gente que também vai para marcar presença para a família, depois não chegar e não ficar falando. De nada vai. Aí só que aí muita gente vai, a maioria vai e não respeita. Não respeita aquele momento, não respeita aquela situação, não respeita a dor daquele que está perdendo. E também já vi muita gente chegar e chorar de lamentação, e chorar de peso na consciência. Irmão, depois que morreu, não adianta ficar chorando. Não adianta ficar chorando de peso na consciência, porque aquilo que você tinha que fazer em vida, pedir perdão. Quando Jesus ele chega, ele fala de uma situação daquele que ia lá depositar a sua oferta, seu dízimo no gasofilácio. Jesus ele chega e fala: deixa de lado, vai e se reconcilia antes que seja tarde, porque a pessoa ela pode chegar e partir. Ele não diz que é partir em viagem, mas a gente muitas vezes entende, outros entendem que a pessoa chegar e morrer também, ou seja, se desvincular daquele lugar, e aí já é tarde. Eu já vi gente, irmãos, infelizmente, já vi pastor que chegou e puxou o tapete de outro pastor, que derrubou um outro pastor em igreja, para assumir a igreja e mandar embora o pastor que era da igreja, que isso eu já acho muito feio. Mas que quando esse pastor que foi chutado da igreja, ele chegou um dia, faleceu, sabe? Aí o pastor ele chega e vai querer chegar e participar do enterro, e ele foi proibido de colocar pela família os pés dentro do lugar, exatamente porque o tempo de se consertar já foi. Então, irmãos, a gente vê e a gente conhece muitas situações em que é em vida que a gente se conserta. Não é em morte. Morte já era. A morte ela serve para que a gente venha refletir. Só que infelizmente nos dias que nós vivemos ninguém reflete coisa nenhuma. Infelizmente. As pessoas elas pensam que é mais uma brincadeira. Mas enfim, e Jesus vai, caminha, ele chega lá, e ele se depara e se encontra com Marta. E aí Marta corre na direção de Jesus, e Marta é entre Marta e Maria. Marta é aquele crente racional, e Maria é aquela crente espiritual, aquela que consegue chegar e enxergar que se servir a Deus e se ouvir as coisas de Deus e observar as coisas de Deus é o suficiente. E a Marta é aquela crente racional que está sempre preocupada em manter todas as coisas da igreja em funcionamento. Irmãos, tanto uma quanto outra são extremamente importantes para a obra de Deus. Só que a Marta, ela chega e corre diante de Jesus e chega e fala para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão, teu amigo, não teria morrido. E aí Jesus ele conta a segunda parte, que é extremamente importante dentro dessa história, e que muitas vezes nós não nos damos conta. Ele vai falar exatamente aquilo que está lá no versículo 25 e 26, e Jesus ele vai dizer assim, quando ele se encontra com Marta. No anterior ele vai falar assim, né? Depois que Marta chega e fala para Jesus, se ele estivesse ali, e Jesus ele chega e fala: olha, toda vez e tudo aquilo que você pedir a Deus, Ele vai te dar. E com certeza Lázaro ele vai ressuscitar. Ela chega e simplesmente fala: não, eu sei que naquele dia, no último dia, ele vai ser levantado. Ou seja, ela já conhecia a palavra de Deus. Olha só quantos crentes chegam e não têm essa certeza, sabe? Ela já tinha essa certeza. Não, no dia que o Senhor chegar e nos levar para o céu, eu tenho certeza que meu irmão, ele vai se levantar. Por quê? Com certeza. Não porque ela era irmã, não porque ela chegava e amava o Lázaro,
mas com certeza ela sabia do testemunho daquele homem. Irmãos, infelizmente, né, a gente chega e pensa assim, tem irmãos que a gente chega e começa a pensar e lembrar que já partiram e fala: Senhor da glória, tem misericórdia, será que naquele dia que Jesus voltar, a gente vai encontrar esse ou aquele irmão lá na hora que a gente estiver botando os pés na eternidade? Não vou nem falar dos irmãos, vamos falar daquele que está na palavra. Quando você olha tantas coisas que Salomão ele fez para a obra de Deus, e tantas coisas que Salomão ele fez para o seu prazer, para o seu gosto no final da sua vida, a gente chega e a gente fica com dúvidas, porque ele não estava adorando a Deus quando ele morreu, ele estava adorando outros deuses, ele estava afastado da presença de Deus, e ele era o quê? Ele era crente, ele foi levantado por Deus para chegar e comandar uma nação. Ele foi levantado por Deus para dar continuidade na vida, no reinado do seu pai Davi. Então o fato da gente chegar e ser crente, a gente fazer um monte de coisa, não significa que quando chegar a volta de Jesus, se eu não tiver firmado na palavra, se eu não tiver, não, a questão não é a certeza de ter feito boas obras, a questão é eu saber quem Jesus é na minha vida. Isso sim, porque eu não estou pregando obras, eu não estou falando acerca daquilo que você faz ou deixa de fazer na sua vida, quando você é crente, mas tudo aquilo que a gente vive, mesmo a gente estando na igreja, e o nosso coração, somente Deus é aquele que conhece, é a certeza de quem Jesus ele é. Eu sei que ele é filho de Deus. Irmãos, saber que Jesus é filho de Deus, todo mundo sabe, aquele que acredita em Jesus. Mas a certeza é, você acredita realmente que ele tem esse poder para chegar e te carregar até o céu no fim da sua vida? É essa a certeza. Porque é fácil a gente chegar e ficar vagando nessas coisas. Agora eu quero ver naquela hora da morte, quando aqueles dois ladrões que estavam na cruz lá, eu consegui enxergar a glória de Deus em Jesus, e aquele outro que estava morrendo na mesma situação, por que ele não conseguiu enxergar? Coisa que você pensar, coisa que a gente pensar. Mas Jesus ele vai chegar e vai falar para Marta, no versículo 25 e 26 assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E aí esse que é o importante disso tudo. Jesus ele estava falando duas coisinhas. Ele estava falando acerca da ressurreição, ou seja, ele já estava mostrando que através dessa ressurreição que ele ia produzir na vida de Lázaro, pouco tempo depois, porque ele já estava naquele quarto dia lá, quando ele se encontra lá com as irmãs, com as irmãs de Lázaro, e ele está já dando mostrando para elas e falando para aquele pessoal, o significado da questão da ressurreição, ou seja, tudo bem que Lázaro ele morreu posteriormente, mas quando Jesus ele produz esse milagre, ele dá uma palhinha, ele dá uma pequena demonstração para nós, como vai ser naquele último dia, irmãos, como vai ser no dia que Jesus voltar. Provavelmente, quando Jesus voltar, nós não vamos mais estar aqui nesse mundo. É lógico que a gente chega e a gente sempre fala assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus, e a gente gostaria que Jesus viesse hoje, amanhã. Mas estamos falando disso daí já faz quanto tempo? Quase 2000 anos depois. Quase 2000 anos depois estamos falando isso aí. E Jesus não volta. E a gente tem que acalmar o nosso coração, porque se Jesus ele não voltou, é como Paulo ele falou, que a vontade dele era estar juntamente com o Senhor, mas ele sabia que ele ainda tinha mais coisas para fazer. E nós não podemos ficar somente esperando a volta de Jesus parados, nós temos que esperar a volta de Jesus trabalhando, nós temos que esperar a volta de Jesus
fazendo o que nós temos que fazer nesse mundo, nem que seja para viver e fazer as mesmas coisas que nós fazemos, mas nós temos que fazer com honra, nós temos que fazer com dignidade, nós temos que fazer com coração sincero, nós temos que fazer as coisas, sabe, com um espírito, sabe, olhando sempre naquela coisa, nunca olhando que nós estamos sendo explorados. E a coisa que nós mais pensamos, a coisa que nós mais alimentamos dentro de nós, como eu estou sendo explorado por aqueles que chegam e convivem comigo. Irmãos, se a gente começar a viver e ficar pensando sempre no pior, você vai morrer disso. Você vai morrer disso, vai dar um câncer, vai dar um infarto, vai dar um monte de problema, sabe, dentro de você, porque nós não conhecemos, nós não sabemos de que maneira funciona o nosso organismo, e ainda mais as coisas com quais nós nos alimentamos hoje em dia, que nos matam mais rapidamente, ou que quando chega e vem uma doença é para chegar e sofrer mesmo. E quantos de nós não tem sofrido todas essas coisas? Mas Jesus, ele começa a dar essa palhinha, e ele chega e fala para Marta, e aí ele manda chegar e chamar Maria. Maria vai correndo na presença de Jesus, e aí a coisa mais interessante é o que está escrito no versículo de número 33 e 35. Quando ele vê a Maria chegar na presença dele, porque como eu falei, a Marta é racional, mas quando ele vê a Maria chegar na presença dele, aí é o que está acontecendo nesse versículo 33. Jesus, vendo-a chorar, Maria chorar, ele agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Ele pergunta onde sepultaram, e aí levam Jesus até o lugar, e aí nós vemos essa palavra. Jesus chorou. Irmãos, tem uma palavra que ela não corresponde ao que está escrito ali. Mas, olha só, muitas vezes nós crentes, nós somos criticados por causa de alguma situação que a gente possa estar passando. Muitas vezes nós crentes, nós somos criticados porque nós não temos fé. O que é interessante é que quem critica a gente quando a gente não tem fé, tem menos fé ainda. Quando nós estamos numa situação extremamente difícil, normalmente essa situação extremamente difícil é de enfermidade, ou quando você tem alguém dentro da sua casa passando por uma situação, por exemplo, de droga, ou quando você tem alguém dentro da sua casa que tem uma espécie de uma doença congênita, de nascença. E as pessoas, os familiares, quando eles chegam, eles vivem com esse problema durante muito tempo. E a pessoa chega e começa a orar, começa a pedir para Deus uma solução. E aí o tempo vai se passando, as pessoas chegam e começam a ficar desanimadas, abatidas, as pessoas começam a chegar e ficar entristecidas com essa situação. E aí eu já vi muito crente de fora chegar e falar, nossa, mas que falta de fé. E aí quando a gente vê essa situação em que Jesus ele chegou e se agitou, em que ele se comoveu, em que ele chorou, a gente começa a olhar o seguinte, e é extraordinário, é maravilhoso quando a gente chega e vê alguém que é Deus, que é totalmente Deus, ele chegar aí dentro de um corpo humano, ele ter as mesmas sensações e as mesmas emoções, e ele se comover com toda a situação. E aí a gente chega e vê assim, eu não sei de que maneira está na Bíblia de vocês, mas a minha Bíblia está dizendo aqui no versículo 33 que Jesus ele se agitou. Irmãos, quando diz que se agitou, o que é quando você se agita? Quando você se mexe, né? Só que a palavra mais correta é que Jesus ele não se conformou com aquela situação da morte de Lázaro. Alguns tradutores eles dizem que Jesus ele ficou irado com aquela situação. Sabe quando você fica muito nervoso? Perturbado.
Perturbado, ele está no comovido. Sabe aquela situação quando você está muito nervoso e você começa a bufar? Já aconteceu, né? Quando você está muito nervoso e as pessoas elas chegam na hora que você está muito nervoso, você fica, normalmente uma pessoa assim que é muito clara, ela fica vermelha, né? Fica vermelho de raiva. Jesus, ele estava desse jeito. Então, quando chega e fala que ele agitou-se, não é que ele chegou e ficou, sabe, desnorteado, não. Jesus, ele chegou e ele ficou irado com a situação de ver o quê? Um amigo dele ter morrido. A palavra comoveu-se é exatamente esse o sentido. O que é ser comovido? Quando a gente chega e a gente lê isso, daí a gente vê que eles colocam na Bíblia, de uma, na tradução das Escrituras, de uma maneira assim, para que a gente possa entender todo um contexto, só que essas palavras são muito brandas. Quando fala que Jesus ele se comoveu, na minha Bíblia, né, na dela está dizendo que é perturbado, parece que Jesus ele ficou tocado. Não, Jesus ele ficou realmente perturbado, porque imagina o seguinte: alguém muito amigo dele morreu. Você já percebeu? Muitas pessoas, quando uma pessoa importante morre, no dia seguinte é uma coisa tão... Parece que a pessoa já tinha morrido já há 10 anos atrás, que não acontece nada. Aquele negócio de luto nem existe mais. Já reparou que nos nossos dias as pessoas estão cada vez mais insensíveis? Interessante, Deus nunca falou para a gente ficar insensível. Jesus nunca falou para a gente ficar insensível. Jesus nunca falou. Romanos 12, capítulo 1, versículo 1, ele fala o quê? Não vos conformeis com o presente século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Já reparou como as pessoas estão cada vez mais insensíveis? Gente morre do teu lado. Quando alguém morre do teu lado antigamente, o que acontecia? Você ficava um mês inteirinho sonhando com aquela pessoa. A gente perdia até o sono. Hoje em dia, a pessoa morreu do teu lado, grande coisa, no dia seguinte está tudo do mesmo jeito. Sabe? Ninguém mais sente. Jesus ele mostra que esse sentimento é natural, é um sentimento que serviu para ele ou para nós, para aquilo que ele vai fazer o seguinte: chorou. O que é chorar? Chorar é tristeza. Tristeza porque perdeu alguém muito amado. Você já reparou o choro de muita gente em velório inteiro? Não é de tristeza. Tem muita gente que a gente vê chorar e a gente percebe o seguinte: não é tristeza porque perdeu alguém muito querido. Porque os próximos dias vão mostrar que se realmente essa pessoa estava triste porque perdeu alguém. E a maioria delas, quando passa os próximos dias, não aconteceu nada. Então, quando você vê muita gente chorando na beira do caixão quando vai ser enterrado, sabe? É porque está lamentando um perdão que não foi dado em vida, está lamentando, sabe o quê? Que a gente vê muito isso daí acontecer, infelizmente, uma fonte de renda que se vai. É verdade, irmãos. Muita gente fica lamentando uma fonte de renda que se vai. Nós vivemos num país em que metade da população é sustentado por quem? Por quem é aposentado. Essa é a realidade do nosso país. E quando vai, está chorando que eu perdi a minha garantia em vida. Eu perdi o meu benefício em vida. Não é, irmãos. E Jesus, ele chorou. Ele não ficou conformado, ele ficou perturbado com toda essa situação para fazer exatamente aquilo que aconteceu no momento seguinte. Ou seja, o sentimento da gente, no momento em que nós estamos passando tribulação, ficamos fracos, ficamos tristes. Muitas vezes não é porque Deus ele não está operando ou que nós não temos fé. Não é isso. Mas somos todos movidos a sentimento.
Deveríamos ser todos movidos a Espírito. Se fôssemos seres espirituais, como Paulo ele fala, o mundo não estava do jeito que está por causa dos crentes. Os crentes eles estão ajudando a estragar o mundo. Mas esses sentimentos, eles produziram ou mostraram, ou Jesus ele mostrou que através desses sentimentos, ele deu um outro passo. Gente, sabe quando a gente chega e vê alguém que foi curado, quando você chega e vê o familiar, quando você vê aquela pessoa que está sofrendo junto com aquele que está doente, quando você vê alguém que está morrendo e você está, sabe, parece que você está morrendo junto com essa pessoa. Todos esses sentimentos, Deus ele colocou dentro do nosso coração, sabe para quê? Para a gente dar valor numa amizade, para a gente dar valor num carinho em que se tem por um pai, por uma mãe, por um filho. Por quê? Porque Deus é Pai, Jesus é Filho, e Ele criou o homem e a mulher não para sermos seres individuais, e vivemos num tempo em que nós somos os únicos. Não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem mais filho, não tem mais amigo. Hoje nós somos amigos de pessoas em que nós nem conhecemos muitas vezes. A amizade é para conviver. E Jesus, quando essa situação, João, quando ele registra essa situação de Lázaro, é para mostrar que Jesus, ele é amigo do começo ao fim. Se você não trata Jesus como amigo, se você não tenta ser amigo de Jesus, e Jesus ele é aberto a qualquer pessoa, irmãos, pode ter certeza, é difícil você chegar e colocar os pés no céu, mesmo você tendo declarado que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. É difícil. E não sou eu que tenho que ensinar, mas o próprio Jesus ele está mostrando que por causa de todas essas coisas é o que vai acontecer no momento seguinte, que está lá no versículo 40, quando Jesus ele se dirige do túmulo, quando Jesus ele chega e fala que vai abrir a pedra, vai mandar retirar a pedra, e a Marta, com aquele sentimento da razão, chega e fala: Jesus, já faz 4 dias que ele está morto, está cheirando mal, já não tem mais o que salvar e resgatar nesse corpo. E Jesus ele chega e ele fala exatamente a mesma coisa. E aí eu vou perguntar: até onde vai a nossa fé? Será que nós temos fé realmente para chegar e ressuscitar morto? Será que nós temos fé realmente para acreditar que Jesus ele pode operar um milagre na situação? Será que nós temos fé realmente que Jesus ele pode mudar a história da nossa vida? Jesus ele chega e fala certa vez que tudo aquilo que você pedir ao Pai, se você crer, você recebe. Ele falou isso para Marta também, de outra maneira. Mas tudo aquilo que você pedir a Deus, se você crer, mas tem coisa que Deus ele não dá, tem coisa que Deus ele não faz, realmente. Agora, por causa disso, nós vamos enfraquecer na fé, por causa disso nós vamos deixar de orar, por causa disso nós vamos deixar de viver, por causa disso nós vamos deixar de fazer. Irmãos, pode ter certeza de uma coisa, que qualquer coisa que acontece nesse mundo, seja a gente sendo abençoado, seja a gente passando por situações, tribulações e dificuldades, Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida. Mas ele vai falar no versículo 40 o seguinte: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Aí, irmãos, nós vamos ter que chegar e ver qual é a qualidade das nossas orações. A gente não tem nunca como saber quando, como, de que maneira Jesus ele vai operar um milagre na vida da gente.
Tiago, no capítulo 4, ele vai chegar e vai falar o seguinte: que nas nossas orações, naquilo que a gente planeja fazer na vida da gente, a gente sempre pede, né? Que se Deus quiser, Ele chegue e faça isso ou faça aquilo na vida da gente. Mas a gente sempre faz uma oração com uma única via. A gente sempre pede para Deus curar, para Deus libertar, para Deus operar e para Deus fazer. A gente sempre faz isso nas nossas orações. E dentro de nós não existe segunda via. Hoje fala-se tanto em segunda, terceira via, né? Dentro de nós não existe segunda via, segunda opção. Só existe uma opção: que Deus faça. Só que tem, ou a maioria das vezes, a gente nunca sabe se Jesus ele vai fazer ou não vai fazer. Mas e por causa disso nós vamos desfalecer na fé? A gente vai chegar e a gente vai desistir da nossa oração? E é isso que Jesus ele chega e fala para a gente. É extremamente importante, irmãos, a gente ter uma vida de oração. É extremamente importante quando a gente chega e vai ver um pouquinho mais à frente, no próximo versículo, quando Jesus ele chega e levanta os olhos para o céu e ele diz lá: Pai, graças te dou, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Quantas vezes conseguimos falar isso para Deus nas nossas orações? Parece que muitas vezes as nossas orações elas estão no vazio. Parece que muitas vezes nas nossas orações nós somente fazemos o que? A gente só pede. E Jesus ele chega e ele faz uma coisa na oração. Que ele chega e ele ora e ele dá graças a Deus, não por causa, sabe, da comunhão com Ele, mas a comunhão de Jesus com Deus é uma vida de oração. E nós, infelizmente, temos essa dificuldade de ter uma vida de oração, principalmente por causa da vida que nós levamos. É tudo corrido, o tempo está cada vez mais curto. Não sei de que maneira já a ciência ela provou que cada vez mais os dias são curtos, sendo que o segundo continua sendo o segundo, a hora continua sendo a hora, o minuto continua sendo o minuto, e a ciência prova que o tempo está cada vez mais curto. Não temos tempo para mais nada. Quando você chega e você fala assim: eu tenho que ter tempo para fazer a leitura e a meditação da palavra de Deus, eu tenho que ter tempo para chegar e a gente fazer a oração e eu ter comunhão com Deus. Eu tenho que fazer exatamente como Daniel fazia lá no passado. Eu orava 3 vezes ao dia. E não eram orações de 5 minutos. E aí a gente vai olhar o seguinte: você já olhou para o tempo que você tem dentro da sua vida, tirando aqueles que já estão muito tempo aposentados, né? Mas olha o tempo da sua vida. Você quase não dorme, você quase não descansa, você não tem tempo para almoçar, você não tem tempo para jantar, você não tem tempo para tomar café. Quando você levanta, você não tem tempo de acordar. Já reparou? Por que tempo de acordar? Quem consegue chegar, abrir o olho, dar um pulo da cama e sair correndo para fazer a coisa? Irmãos, a gente levanta todo o trabalho. É a mesma coisa. Imagina o Lázaro. Quando Lázaro ele chega e se levanta, não é por causa das faixas que ele tinha. Imagina ficar lá na mesma posição 4 dias, deitado. Ele chegar e levantar coisas naturais do organismo, do corpo da pessoa. Aí você imagina o seguinte, que foi o mais espetacular de todas as coisas. O que foi que Jesus ele fez? Lázaro, vem para fora. Desde quando o morto ouve? Desde quando o morto ouve, irmãos? Ah, mas Jesus era Deus. Nesse mesmo livro de João, naquele capítulo que fala que Jesus é o pastor, Jesus ele chega e fala: as minhas ovelhas me conhecem,
e elas sabem como eu falo, e elas conhecem o meu nome. E novamente eu vou falar, não é porque estamos dentro da igreja que nós somos crentes, não é porque estamos dentro da igreja que nós somos batizados e participamos da ceia que nós estamos no céu. É convicção, é certeza de que Jesus é Deus. É certeza. Sabe por que eu falo isso, irmãos? Se a gente estivesse vivendo hoje, tivesse a condição de chegar e transportar essa nossa igreja, nós que estamos aqui, para a China, para a Coreia do Norte, agora, e entrar a polícia, quem chega e levanta a mão e fala, eu sou de Jesus, sendo que a gente ia ser fuzilado e metralhado na hora. Ou existem alguns países do mundo que chegam e nem fazem isso. O que eles fazem? Prende, leva para a cadeia, tortura, e aí muita gente chega e não aguenta a dor e nega Jesus. Por isso que eu falo, irmãos, Jesus é convicção. Nós estamos num lugar onde a gente chega livre para chegar e declarar a nossa fé. Mas, irmãos, não é porque nós estamos num lugar livre que isso significa que nós somos crentes verdadeiros dentro do nosso coração. Então, quando Jesus ele chega e fala, Lázaro, vem para fora, eu falo para vocês, isso é convicção de que mesmo morto, você vai ouvir a voz do Senhor quando Ele te chamar. Porque na hora que Jesus ele chegar e chamar o povo dele para ir para o céu, vinde, entrar à minha direita, passar por aquela porta estreita, tem muita gente que não vai conseguir chegar e levantar da sepultura para ir para o céu. Aí na hora que acordar, vai estar onde, irmãos? Naquele lugar que nós já sabemos. Por isso é que nós temos que nos firmar cada vez mais. E é isso que a história de Lázaro, dentro de uma outra visão, em cima das coisas que Jesus ele começa a falar com os discípulos, com Marta, com Maria, e na hora para todo mundo ver, com Lázaro, Jesus ele é o Senhor da glória, da ressurreição, da vida eterna e da bênção, em nome de Jesus. Amém? Vamos